Durante os dias de vida que Deus me deu, eu já andei em vários estádios, morei em algumas cidades. E a despeito de todas as diferenças que eu vi nessas cidades, sociais, culturais, econômicas, uma coisa que todas elas têm em comum, isso aqui. Em todos os lugares em que eu passei, nós vemos a triste realidade da morte no gênero humano. Por que que isso acontece? Por que que isso existe? A Bíblia é muito clara e enfática ao dizer que Deus, o Senhor Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Nunca fez parte do plano de Deus em que a morte existisse na terra. Mas a Bíblia fala que assim como por um só homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia também fala que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obviamente que a morte a que se refere não é simplesmente, meramente a morte física. O salário do pecado é a morte eterna, a inexistência eterna. Mas a despeito de toda dor e sofrimento, todos os ais deste mundo, as dores da separação, as angústias, sofrimento, as doenças, o plano de Deus de um mundo perfeito, onde não existe dor nem sofrimento, ainda continua vigente na sua palavra. E nós temos na sua palavra a promessa de que um dia o Senhor Jesus Cristo irá pôr à morte um fim definitivo. Tanto que a Bíblia nos diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. O último inimigo. Uma das promessas maravilhosas da palavra de Deus, descritas em todas as Escrituras, é a ressurreição dos mortos. A Bíblia fala que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Haverá duas grandes ressurreições. Na primeira ressurreição ressuscitará somente aqueles que morreram em Cristo. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando Jesus estiver nas nuvens dos céus, a sua voz será ouvida nos ares, dizendo: despertem, despertem vós os que no pó dormis. Ressurgi de toda a largura e comprimento da terra um exército de crentes, de santos que dormiam no Senhor, crendo na bendita promessa da sua vinda. Os que ouvirem aquela voz ressurgirão. Não mais marcados pela dor, pelo sofrimento, pelas doenças, as enfermidades, mas perfeitos, revestidos da imortalidade, e assim viverão para sempre com Cristo, para nunca mais ter que passar pela morte. Mas a Bíblia também fala que haverá uma outra ressurreição. Essa ressurreição, a segunda, nela fará parte todos aqueles que morreram e não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Estes morrerão. E quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, eles permanecerão mortos. Os salvos passarão 1000 anos nos céus com Cristo, como diz a Bíblia. E depois de 1000 anos, a Bíblia fala que a Santa Jerusalém, a cidade santa, desce do céu. E Zacarias profetizou que naquele dia virá o Senhor com os seus santos. No Monte das Oliveiras, onde Jesus passou noites inteiras em oração pela raça humana, clamando a Deus por misericórdia, pela salvação do homem. Ali a cidade santa há de descer, e dali Deus entrará em juízo com toda a terra. Todos os ímpios de todas as gerações hão de ressurgir neste momento. E haverá o juízo final e a consumação final de pecado e pecadores. E neste momento cumprir-se o ideal de Deus para a humanidade. Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas passaram. João diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Existem algumas interpretações, algumas crenças no mundo com relação ao estado do homem na morte. A Bíblia é muito clara, o próprio Jesus foi muito claro ao dizer que o homem, quando ele morre, ele volta ao pó e ali ele ficará
até o dia da primeira ou da segunda ressurreição, sem exceção alguma. Seja um homem bom, seja um homem mau, seja um homem fiel, seja um infiel, todos voltam a ser pó. Nenhuma alma vivente, nenhum ser, espírito pensante sai do homem e vai para o inferno, ou vai para o céu, ou vai para um lugar intermediário, não. Todos vão para o mesmo lugar. Todos vão para o pó da terra. Com exceção daqueles que morrem nos mares, perdidos nas montanhas, ali onde eles estão, dali eles sairão por ocasião do dia da ressurreição deles. Porque a Bíblia fala que haverá um grupo de pessoas também que se levantarão dos mares. Diz que o mar, a sepultura, devorarão os mortos que neles estão, e cada um serão julgados, um por um, segundo o que se achava escrito nos livros. Eu quero terminar essa reflexão fazendo a seguinte pergunta para você que está me ouvindo. De qual das duas ressurreições você gostaria de fazer parte naquele dia? E obviamente que todos nós iremos dizer que é da primeira, a ressurreição dos justos. Eu também, com certeza. Mas na verdade não é o que nós dizemos, é a escolha que nós fazemos hoje, que nós fizemos hoje, a favor ou contra Cristo, que há de determinar em qual das duas nós faremos parte. E há um detalhe também que nós podemos citar aqui. No mundo que nós estamos vivendo, os sinais se cumprindo diante dos nossos olhos, os sinais da segunda vinda de Cristo, inclusive o principal deles, que é a pregação do Evangelho no mundo eterno. A Bíblia fala que por ocasião da volta de Jesus haverá um grupo de pessoas também, salvos e perdidos, que não estarão mortos, eles estarão vivos naquela ocasião. Portanto, eu e você que está me ouvindo, quem sabe, poderemos fazer parte desse grupo que ao menos passaremos pela morte. Já pensou? Nascer em um mundo de pecado, crescer num mundo de pecado, viver as dores deste mundo, mas não passar pela morte, encontrar o Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus em vida, é uma bênção grandiosa que Deus tem reservado para muitos de seus filhos fiéis. Mas mesmo que nós passamos pela morte, qual das duas ressurreições? Que a nossa escolha hoje seja aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, e quer vivos ou mortos, no dia em que Jesus voltar, todos os que se encontram nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem sairão para nunca mais morrer. Que maravilhosa promessa! Essa é uma das promessas mais maravilhosas da Bíblia Sagrada, que está intimamente associada à mais gloriosa e bendita promessa de todas as Escrituras, que sem dúvida é a da vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Reflita nessa mensagem. Creia no Evangelho. Abandone seus pecados. Mude de vida. Deixe os vícios. Deixe os maus hábitos. Seja um seguidor de Cristo. Seja um missionário de Cristo. Pregue essa mensagem às pessoas que ainda não conhecem também. Porque quer você creia, quer não, quer eu creia, quer não, há de acontecer. Que Deus te abençoe.